O Ministério da Economia prevê um saldo positivo nas contas públicas em 2022. É o primeiro superávit primário dos últimos 8 anos. O governo federal prevê para este ano um superávit primário de 13 bilhões e 500 milhões de reais. Contas do governo federal registraram um saldo positivo em 2022 de quase 58 bilhões de reais. Meus amigos, patriotas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao Escalada Patriota News. Hoje, nós precisamos ter uma conversa muito séria, daquelas que a grande mídia tenta esconder a todo custo, mas que aqui a gente escancara. Vocês lembram daquela velha história da herança maldita? Pois é, preparem o estômago, porque o que está sendo desenhado para 2027 não é apenas uma herança, é uma verdadeira bomba relógio armada silenciosamente para explodir no colo do povo brasileiro. E claro, destruir qualquer chance de um governo conservador reerguer esta nação. O cinismo atingiu níveis estratosféricos e nós vamos desmascarar cada mentira agora. Olha, as contas do governo registraram um rombo de mais de 83 bilhões até novembro, isso segundo dados que foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira. Patriota, se tem uma coisa que a esquerda sabe fazer com maestria, e infelizmente nós temos que reconhecer a competência deles nisso, é criar narrativas, mentir, repetir a mentira e acusar os outros exatamente daquilo que eles fazem. É o modus operandi padrão. E o termo da vez, requentado lá do passado, é a tal da herança maldita. Para quem tem memória curta, ou para os jovens que não viveram aquela época, o PT popularizou essa expressão como se fosse uma marca registrada. O atual presidente, Lula, usou isso pela primeira vez lá em 2003. Naquela época, ele culpava o governo FHC por todas as dificuldades econômicas. Só que a verdade, aquela que os livros de história do MEC tentam apagar, é que o governo do PT foi, na realidade, o maior beneficiado pela estabilidade que recebeu. Eles receberam a casa arrumada, pegaram um país com o tripé macroeconômico montado, câmbio flutuante, meta de inflação e austeridade fiscal. Tudo pronto? Era só não atrapalhar. Mas o discurso? O discurso era de terra arrasada. E agora, passados mais de 20 anos, o filme se repete. É o mesmo roteiro, os mesmos atores, só mudou a vítima da difamação. O governo Lula não perde uma única oportunidade de usar essa tática rasteira para culpar o governo anterior. Só que dessa vez, a artilharia pesada, a máquina de moer reputações, está voltada contra Jair Messias Bolsonaro. Você vê nas entrevistas, nos jornais alinhados, o ministro Fernando Haddad com aquela cara de preocupação, dizendo aos quatro ventos que pegou um país quebrado. Ele fala das contas públicas, como se tivesse recebido uma massa falida. Agora, vamos aos fatos? Vamos desmontar essa farsa com números e realidade, coisas que eles odeiam. Essa expressão país quebrado é mentirosa, é uma falácia completa. E eu provo. Primeiro, vamos lembrar quem foi que realmente quebrou o Brasil. Quem gerou a deterioração das contas públicas foi o próprio PT, lá no governo Dilma. Lembram de 2014? Eles inverteram o superávit primário, que saiu de uns 5% do PIB para um déficit, um rombo de 0,5%. Ali começou o desastre. De lá para cá, houve um esforço hercúleo para consertar o estrago que o PT fez. Tanto o governo Temer quanto, e principalmente, o governo de Jair Bolsonaro suaram a camisa para reduzir esse déficit fiscal. Foi luta, foi corte de gastos, foi responsabilidade, e aí vem o Haddad dizer que pegou o país quebrado? É preciso ter muita coragem, ou muita falta de caráter, para afirmar isso. A realidade, nua e crua, é que Jair Bolsonaro entregou o país a Lula com superávit primário. O caixa estava no azul, e aí a esquerda, desesperada, grita: "Ah, mas teve o calote dos precatórios." Vamos analisar isso com frieza, sem histeria. É verdade que o resultado positivo de 2022 teve a questão dos precatórios. Mas, e aqui está o pulo do gato, que eles não te contam. Mesmo se tivesse pagado tudo naquele ano, se tivesse zerado a conta dos precatórios, o resultado ainda seria positivo. Seria um superávit ligeiramente menor? Sim, mas ainda seria azul, próximo de 0, 12% do PIB. Ou seja, não existia terra arrasada, existia um país em recuperação, pronto para decolar, que foi entregue e organizado. O discurso de Haddad não se sustenta em pé por 2 minutos de análise séria. E sabem por que não se sustenta? Porque a gente olha para o que eles estão fazendo agora. A trajetória da dívida pública voltou a crescer de forma assustadora desde o início deste atual governo. Nós saímos de um patamar de 73% e já estamos batendo quase 79% do PIB.
Em tempo recorde, a dívida está subindo de elevador enquanto o Brasil desce de escada. Essa elevação brutal do endividamento é a prova cabal de que não existe nenhuma medida estrutural de contenção de gastos. Não existe austeridade. A palavra economia foi banida do dicionário do Planalto. O que existe é gastança desenfreada. Pelo contrário, o ministro Haddad criou esse tal de arcabouço fiscal. Um nome bonito, técnico, para esconder uma armadilha. Uma regra onde a receita sobe, ou seja, mais impostos no seu lombo, e o gasto aumenta invariavelmente acima da inflação. É uma máquina de gastar dinheiro que não temos. E não para por aí. A engenharia do caos é sofisticada. Eles atrelaram os gastos de educação e saúde às receitas da União. Isso torna as contas explosivas. Se o governo arrecada mais, é obrigado a gastar mais, sem critério de eficiência. E ainda criaram uma regra de aumento do salário mínimo acima da inflação. Ah, mas isso é bom para o povo, dizem eles. Cuidado! Isso impacta diretamente várias contas do funcionalismo público, pensões, aposentadorias. O rombo previdenciário vai virar um buraco negro. O que eles estão construindo, patriotas, é a verdadeira herança maldita. Não a que eles receberam, mas a que eles vão deixar em 2027. E aqui entra o ponto crucial desse vídeo, o alerta que precisamos espalhar. A reversão dessas medidas irresponsáveis traz um desafio gigantesco, talvez o maior da nossa história, para o próximo governo, que, se Deus quiser, será um governo de direita, conservador e patriota. Imaginem o cenário em 2027. Um novo presidente assume e encontra o cofre arrombado e as despesas amarradas por lei. Para revogar essas políticas suicidas do PT, será necessária uma articulação política monumental. Vai ter que negociar com o Congresso Nacional, que sabemos como funciona, e pior, vai ter que lidar com o STF. Sim, porque hoje tudo no Brasil é judicializado. A instância máxima da justiça se tornou um ator político, decidindo rumos econômicos. Qualquer tentativa de corte de gastos vai parar na mesa de um ministro do Supremo. Vocês acham que eles vão facilitar a vida de um governo de direita? A leitura de bastidor é clara. Vão travar tudo. E tem o segundo ponto, o mais cruel de todos, o ônus político. O PT está armando uma arapuca para que o próximo presidente tenha que tomar medidas impopulares. Por mais que anular essas políticas populistas seja a única salvação para o país a médio e longo prazo, no curto prazo, cortar gastos dói. O corte é doloroso para a sociedade. Geralmente, um ajuste fiscal desse tamanho vem acompanhado de menor crescimento econômico no início. Vem com menos dinheiro circulando. O próximo governo vai ter que fazer cortes necessários em políticas de transferência de renda, mexer no Bolsa Família, no Auxílio Gás, mudar a política do salário mínimo. E o que a esquerda vai fazer? Vai pra rua gritar genocida, assim, antipovo, fascista. Eles criam o problema, saem do poder e depois jogam pedras em quem tenta consertar a bagunça deles. É um ciclo perverso. Com todo esse custo político, o desarme dessa bomba fiscal gerada pelo PT será, sem dúvida nenhuma, a verdadeira e terrível herança maldita de 2027. Eles estão minando o terreno para garantir que, se perderem a eleição, o próximo governo não consiga governar. É a política da terra arrasada. E aqui eu faço uma pergunta sincera para vocês. Existe alguma coisa procedente do PT e dessa esquerdalha em geral que não seja maldita? É difícil encontrar. Parece que tudo o que tocam apodrece. O Partido dos Trabalhadores se mantém desde sempre sobre 3 pilares fundamentais. Anotem aí: mentira, corrupção e o poder pelo poder. Não existe projeto de país. Existe projeto de poder? A mentira já faz parte do DNA, do cerne do partido. Eles respiram a mentira. E eu vou ser duro agora, mas é a realidade que vemos nas ruas e nas redes. Só acredita neles quem, infelizmente, não tem a capacidade crítica de ligar os pontos. Quem tem 2 neurônios funcionando já desconfia, já percebe a maldade por trás do discurso bonito. O cenário é grave, pessoal. A dívida está explodindo, o arcabouço é uma farsa e a bomba está armada para 2027. O que eles chamam de governar, nós chamamos de sabotagem ao futuro do Brasil. Eles estão gastando o dinheiro dos nossos filhos e netos para comprar apoio e manter uma narrativa de prosperidade que não existe. É um voo de galinha que vai acabar em um tombo monumental. Por isso, o nosso trabalho aqui é fundamental. Nós precisamos alertar, precisamos furar a bolha. Não adianta só reclamar no sofá. Você precisa ser um agente dessa informação. O Brasil não estava quebrado em 2022. Bolsonaro entregou a casa em ordem com superávit. Quem está quebrando o Brasil, tijolo por tijolo, assinatura por assinatura, é a atual gestão. E a conta vai chegar. A pergunta é: estaremos fortes o suficiente para pagar essa conta e reconstruir a nação em 2027? Eu acredito que sim, mas depende da nossa mobilização agora.
Por isso, eu te peço, não guarde essa informação só para você. Esse vídeo precisa chegar no grupo da família, no grupo do trabalho, naquele amigo que ainda está em dúvida. Compartilhe a verdade. E agora, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Responda com sinceridade. Isso que o PT está fazendo, armando essa bomba para o futuro, é estratégia de poder ou pura incompetência? Comente estratégia ou incompetência e diga o porquê. Eu vou ler os melhores comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Escalada Patriota News e ativar as notificações. A gente segue vigilante, porque o Brasil é nosso e nós não vamos desistir. Fiquem com Deus, força e honra. E até a próxima.